Olá, oitavo ano, sejam bem-vindos à nossa primeira aula de religião. Nós iremos tratar sobre as experiências religiosas, né, que é a revisão do capítulo 1, e espero que vocês possam ir lembrando do que foi falado, né, das atividades, dos textos, tá bom? Para que você tenha um conhecimento geral acerca do capítulo 1, as experiências religiosas. Bem, nós temos essas duas definições de experiência. A parte primeira, né, mais essa questão científica, experimentação, perdão, de um experimento, de algo que você consegue ali fazer, experimentar, talvez tentar um gosto, alguma coisa assim. E a segunda, mais filosófica, temos um conhecimento qualquer obtido por meio dos sentidos. Nós vemos aqui essa questão dos sentidos, né, o sentido dos seres humanos, o sentido humano mesmo, de obter esse conhecimento, de pensar, de raciocinar, de experimentar, de refletir, de criticar. Então é um conhecimento que você vai vai obtendo pelos seus sentidos humanos. E sobre as concepções do sagrado, né, como nós vimos na primeira sessão. Desde muito tempo, há muitos anos atrás, na verdade, o começo de tudo da humanidade, que se buscou falar, entender um pouco sobre essa palavra transcendente. E foram utilizadas várias formas, através de poesia, de símbolos, de mitos, tá? E a gente tem essa questão, e afinal, o que é transcendente? Por que é importante estudar isso? De onde vem? E tudo mais. Transcendente é um adjetivo que demonstra algo que não é comum, que está além dos nossos limites, né, convencionais, que ele é considerado superior, que ele é diferente. Então, transcendente, você não vai ver algo comum do dia a dia, sempre você vai perceber que aquilo ali é diferente. O transcendente é o que está além do conhecimento concreto e que não se baseia somente em dados e conclusões metódicas. Você vai perceber também, ó, né, através dessas palavras que são sinônimos de transcendente, que é algo extraordinário, sobrenatural, superior, especial, celestial, sublime, nobre e divino. Tudo isso aqui faz parte do que é transcendente. Você percebeu que não é normal. Uma pessoa normal, por exemplo, um primo seu, uma família, você mesmo, nós, né? Até mesmo as pessoas mais incríveis do mundo, elas não possuem todos esses adjetivos aqui. Pode ser um, dois, três, mas todos, isso realmente é para quem é transcendente, algo ou alguém que seja transcendente, que vai além dos limites convencionais, que ele é diferente, que ele é único, que não se pode igualar. E as histórias, as religiões, né, das primeiras até as mais novas, elas querem ajudar a gente a entender essa concepção do que é além, do que é o transcendente, de deuses, de Deus, de divindades. Elas tentam nos ajudar explicando por si só a sua religião. Tipo, cada religião tem sua característica. Então elas vão buscar ali explicar aquilo que vai além, explicar um Deus, explicar um milagre, explicar fatos históricos que está escrito talvez na Bíblia e por aí vai. Então cada religião busca a sua forma de explicação do que é transcendente. E aqui nós temos essas quatro que vão buscar um pouco sobre essa transcendência, né? Tentar explicar essa transcendência. Por exemplo, o panteísmo. Eles veem Deus em tudo, seja nas plantas, nos animais, nas coisas pequenas, nas grandes, na água, no fogo, no vegetal. E tudo isso para eles é Deus. Então a explicação desse transcendente, desse algo a mais, desse extra, eles dizem que tudo aquilo que existe é Deus. Essa é a ideia do panteísmo. Eles fazem até os totens, né? Os totens, já ouvi as duas pronúncias, perdão, que são aqueles bonequinhos, aquelas homenagens que eles erguem para cultuar animal, um vegetal, uma força da natureza, um fenômeno e por aí vai. Temos aqui no animismo, onde é bem parecida essa concepção, mas ele diz que tudo possui alma, tudo, tá? Coisas pequenas, coisas simples, animais, seres humanos, um acontecimento, talvez a água, fogo, a montanha. Isso, os elementos, né, que vivem aqui na Terra, eles têm alma, possuem anima, segundo o animismo. O penúltimo temos o politeísmo, que é uma crença em vários, né? A palavra
palavrinha poli já dá essa ideia de várias divindades, vários deuses. Eles procuravam explicar isso, que existia um Deus existiam vários deuses para determinadas situações. Exemplo, se fosse para pedir chuva, para referir-se à chuva, existia o Deus da chuva. Se for para se referir à comida, ao plantio e tudo mais, então eles iriam se referindo a esses deuses de forma diferente. Já no monoteísmo, que é o contrário, é a crença em apenas um Deus. Temos aqui, por exemplo, as religiões cristãs, né, que acreditam apenas em um Deus, apesar de existir a questão da Trindade Santa, Pai, Filho e Espírito Santo, mas mesmo assim existe apenas um Deus, né? O cristianismo aí acreditam em Jesus, nós que somos cristãos, professamos essa fé através da Bíblia também e outros ritos, e por aí vai. Então, o que significa isso? Essas palavras estão em vermelho aqui. São religiões, são pensamentos que tentam explicar de forma diferente a questão do transcendente, daquilo que é diferente das outras coisas, daquilo que não se pode explicar, talvez pela ciência, por um argumento simples. Então, são tentativas de explicações do que é o transcendente, tá? E por fim, nós tínhamos aqui lá na unidade essa charge que era para você fazer uma reflexão entre o ideal de amor fraterno versus a realidade. Eu também quis colocar esse slide aqui, essa imagem, para a gente fazer uma reflexão sobre o tempo que nós estamos vivendo, né, nessa pandemia. Dá muito bem para a gente comparar esse lado aqui, ó, que eu estou circulando, o lado que representa a pobreza versus o outro lado aqui do Brasil, que é a riqueza. Ambos é do mesmo país, porém em lados opostos. E o que é que tem a ver com a pandemia? A gente percebe a forma de como é tratado essa questão do coronavírus por pessoas diferentes, nas classes diferentes. Algumas pessoas simplesmente não estão nem aí porque querem estar a salvo, querem proteger sua família, simplesmente ficam nas suas casas com todo o conforto. Ok. Mas outras pessoas já buscam ajudar o próximo. A gente viu aí, graças a Deus, né, que existem muitas pessoas, muitas mesmo que estão ajudando os outros com as doações, quer seja do álcool em gel, de comida, de água, de alguns medicamentos e por aí vai. Mas a gente sabe que ainda falta muita coisa. O ideal seria que nem existisse essa divisão, direita e esquerda, né? Que existisse dentro do país, do nosso país Brasil, essa união. Existe e sempre vai existir, talvez, as diferenças sociais, essa questão econômica mesmo é inevitável, não tem como igualar todo mundo, mas é para existir um amor fraterno, é para existir essa igualdade dentro da concepção dos valores de cada um. Por mais que você não consiga, por exemplo, fazer uma doação, perdão, de R$ 1.000 a uma família que você sabe que está passando por necessidade, mas o amor fraterno ele vai mais além. Não simplesmente fala de dinheiro, você pode ajudar de outras formas. O ajudar, a ação de ajudar, que é a grande jogada da vez, tá? Então vocês possam fazer essa reflexão, se existe alguém que está precisando da sua ajuda, se você está precisando da ajuda de alguém e como pode contar com isso, para que esse Brasil seja cada vez mais igual, tá? Então, gente, essa é a nossa aula de hoje, só revisão do capítulo 1, e eu espero que tenha ajudado todos vocês, tá bom?